Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar nessa quinta-feira. Que Deus possa abençoar a sua família. Vou deixar aqui nesta noite uma mensagem para que venha abençoar você e sua casa, tá bom? Que vocês possam descansar o coração no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, tá bom? Falar sobre o livro do Daniel, sobre Daniel. Daniel, nós sabemos, essa passagem, muitos pregadores amam pregar, falar sobre Daniel, porque Daniel era um profeta de Deus, um profeta que Deus amava, que Deus ama. Ele era um homem de oração, um homem fiel, íntegro, tá? Então, Daniel sempre orava ao Senhor Jesus, a Deus, glorificando o nome do Senhor, exaltava, porque Deus é o Todo-Poderoso. E Daniel sabia que Deus poderia mudar a vida dele, como ele pode mudar a sua vida. Daniel sabia que aquilo que estava acontecendo na vida dele não era o homem não que estava fazendo não, era através do poder de Deus. Ele foi exaltado pelo rei Dário, mas foi trabalhar de Deus na vida do rei. O rei via algo diferente no Daniel, via o brilho de Deus no Daniel, porque Daniel clamava, Daniel orava, era um homem de oração, era um profeta de fé. Ele cria que Deus era o Todo-Poderoso, que Deus podia livrar ele da morte, podia livrar ele de todas as coisas. Então os seus inimigos, os invejosos, tramaram contra Daniel e fizeram o rei Dario, que o rei Dario fizesse uma lei, assinasse um decreto da lei do Medos e dos persas. Então o rei Dário, através desses homens má que tramaram contra Daniel, porque Daniel era fiel, era temente a Deus, e eles ficaram com inveja de Daniel, ficaram com inveja do rei Dário com Daniel, porque o rei amava Daniel, olhava com os olhos diferentes, queria exaltar Daniel, queria colocar o Daniel como o primeiro ministro dele. Então eles tramaram. Então o rei, na sua inocência, assinou esse decreto. E Daniel, como era fiel ao Deus Todo-Poderoso, quando ele ficou sabendo desse decreto, que esse decreto que o rei fez era para que todos que viviam ali na presença dele, do rei, que ele governava, eles tinham que orar perante só ao rei, tinha que adorar só ao rei. Se adorasse outro Deus, outro rei, eles seriam jogados na cova dos leões. Daniel era temente a Deus. Quando ele soube dessa lei aí, ele abriu a janela do seu quarto, abriu as portas, escarcarou as portas e ajoelhou e clamou pelo Deus Todo-Poderoso, e clamou em alta voz 3 vezes ao dia. Homem de fé! Então os invejosos, fala assim, os invejosos, porque onde você trabalha, onde você vive, tem esse inimigo. O grande inimigo seu é a inveja. Quem está por trás disso é o nosso inimigo, é Satanás. Satanás entra na vida das pessoas, fica no ouvido das pessoas, as pessoas ficam fofocando, há pessoas que ficam com inveja daquela pessoa que Deus é na vida dela, que aquela pessoa está no caminho certo. O Satanás entra ali que é para tentar destruir, puxar o tapete daquela pessoa. Mas Daniel, quando soube disso, ele exaltou o nome do Senhor, ele buscou, ele orou. Então eles foram até o rei e falaram: rei, o teu servo Daniel não te respeita, não respeita a ti e nem ao teu Deus. Ele está orando ao Deus
desconhecido ao Deus dele, a que ele busca. Então essa lei do medo e dos persas permite que ele seja jogado, que ele seja jogado na cova dos leões. Então o rei Dário ficou muito preocupado, ficou triste. E a Bíblia relata que o rei fez de tudo para salvar Daniel. Mas como ele tinha assinado o decreto, não poderia voltar atrás. Então ele permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Mas falou para Daniel que esse Deus que tu serve continuamente, que esse Deus te livre da cova dos leões, te livre dos leões. Glória a Deus. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Só que Deus, como Daniel era um homem de oração, sempre clamava pelo nome do Senhor, era um homem que jejuava, era um homem temente a Deus. Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Então Daniel, entrando na cova, Daniel ficou acariciando os leões. Em vez dos leões devorar Daniel ficou brincando com os leões, porque Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Ele te livra se você acredita, se você tem fé, Ele pode te livrar, Ele pode te abençoar, meu irmão. Esse Deus é poderoso, Ele é fiel. Ele quer te abençoar, mas para isso você tem que acreditar, você tem que crer. Faça que nem Daniel. Tenha fé, acredita que Ele pode mudar a sua história. Você que está aí do outro lado, você que está aflito, você que está com depressão, você que está vivendo uma vida desregrada na prostituição, na bebedice, nas drogas. Deixa isso, renunciar é você abandonar tudo isso. Abandona isso, renuncia e clama ao Deus Todo-Poderoso e exalta esse Deus, como Daniel fez, que esse mesmo Deus vai enviar o mesmo anjo que ele enviou para fechar a boca dos leões, ele vai enviar para transformar a sua vida, para te abençoar, para te guardar. Tá bom, meu irmão? Esta é a palavra abençoada para que você venha dormir hoje com o seu coração leve, com a sua mente tranquila, porque esse Deus pode te abençoar. O mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões, Ele também pode te abençoar, tá? Então, para concluir, o rei não dormiu. O rei jejuou a noite toda, não deixou que nem fosse tocar música para ele, nada, e nem comeu, jejuou. No outro dia ele foi à cova dos leões, triste, chegando lá gritou pelo Daniel, Daniel, o Deus que tu serve continuamente, que ele tenha te livrado dos leões. Então Daniel gritou lá de dentro, viva rei eternamente, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então Deus é maravilhoso e fiel. Então o rei ficou feliz, e tirando Daniel de lá, o rei puniu aqueles malvados, aqueles invejosos. Deus permitiu que o rei jogasse todos na cova dos leões. Os invejosos, os filhos e as esposas foram jogados. Antes deles chegarem no fundo da cova, os leões já devoraram sua carne, seus ossos. Para você ver como Deus é poderoso. E o Daniel foi jogado e os leões não fizeram nada. Daniel ficou acariciando os leões. Por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor, o anjo do Senhor que o Senhor enviou, livrou Daniel, porque ele era fiel, ele era íntegro, ele era reto. Você pode ser abençoado também. Deus pode te livrar se você for fiel a Ele, se você se arrepender, se você renunciar, tá bom? Que essa palavra fique no seu coração guardada, tá bom? E que Deus te abençoe e te guarde, que o mesmo Deus de Daniel possa te alcançar, possa te abençoar,
que Deus possa enviar o anjo que livrou Daniel da cova dos leões para te abençoar, para te livrar desse mal que você está passando, para te livrar das drogas, para te livrar da ansiedade, para te livrar da aflição, da perturbação, das derrotas de Satanás, para te livrar do inimigo, que você venha ter uma noite de paz, tá bom? Que essa depressão que você vive aí, trancada em casa, ela caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Porque Deus é contigo, meu irmão, somente crê, somente acredita e tenha fé que Deus pode te abençoar. Só Ele pode. O homem não pode fazer nada, mas Deus pode. O homem é falho, que nem esses homens que acusaram Daniel sem ter prova alguma, sem Daniel ter feito nada de errado. Mas é o inimigo entrou na vida deles, entrou na mente deles e fez eles jogar Daniel na cova dos leões. Mas Deus, o mesmo Deus que exaltou Daniel, que livrou Daniel, Ele também, meu irmão, Ele vai punir o seu inimigo. Aquele que se levantar contra o homem de Deus, também Deus vai punir ele. Deus vai punir. Do mesmo jeito que Deus exalta o seu filho, quem honra a Deus é honrado, será exaltado. Quem exalta a Deus será exaltado. Mas quem brinca com Deus, quem brinca com Deus também, meu irmão, vai se ver com Deus. Deus pesa a sua mão contra ela também, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma noite abençoada pelo poder do Espírito Santo. Guarda esta palavra no seu coração. Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe, tá bom?